Um gesto de bondade em um supermercado muda para sempre a vida de um milionário e uma mãe solteira, provando que o verdadeiro amor nasce nos momentos mais inesperados. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. João Alencar observou seu reflexo no elevador espelhado enquanto descia do 10º andar da Alencar Construções. Aos 38 anos, comandava um dos maiores conglomerados do setor de construção civil do país. Mas algo em seu olhar denunciava um cansaço que ia além das longas horas de trabalho. Preciso de algo diferente hoje, pensou afrouxando a gravata italiana. No estacionamento, dispensou Augusto, seu motorista de longa data. Tem certeza, Sr. João? Posso esperar. Não precisa, Augusto. Vou dirigir hoje. Preciso espairecer um pouco. O Porsche prateado cortou o trânsito da cidade até um bairro residencial simples. Um impulso o levou a parar no supermercado local, algo que não fazia pessoalmente há anos. Enquanto caminhava pelos corredores, observava famílias comuns fazendo suas compras. Pegou apenas alguns itens básicos, mais pela experiência que pela necessidade. Foi quando ouviu já na fila do caixa, não pode ser. A voz feminina soava angustiada. Patrícia Gomes, 28 anos, recontava as notas em sua carteira, enquanto o bebê em seu colo começava a choramingar. Gabriel, com apenas 9 meses, parecia sentir a tensão da mãe. Senhora, vai levar ou não? Perguntou. A caixa impaciente. Patrícia olhou para os itens na esteira. Fraldas, leite em pó, alimentos básicos. Vou precisar devolver alguns itens. João, logo atrás dela na fila, observou a cena. A jovem mulher tinha olheiras profundas, mas, mesmo assim, havia uma dignidade em seu jeito de segurar o bebê, em sua postura. Por favor, adicione minhas compras às dela, João disse à caixa, se aproximando. Patrícia virou-se sobressaltada. Não, de jeito nenhum. Obrigada, mas não aceito. É apenas uma gentileza, insistiu João. Não preciso de caridade. Ela respondeu firmemente enquanto ajeitava o bebê no colo. A fila crescia, pessoas olhavam. A situação se tornava constrangedora. Considere um presente de aniversário, improvisou João. Não é meu aniversário. Do bebê, então. Também não. É o dele. Patrícia quase sorriu apesar da tensão. João percebeu que sua abordagem estava errada. Olha, entendo seu orgulho. Respeito isso. Mas todos precisamos de ajuda às vezes. Eu precisei no passado. Algo naquela frase pareceu tocar Patrícia. Ela olhou para o bebê, depois para os itens na esteira, especialmente as fraldas e o leite. Tudo bem, cedeu finalmente, mas vou pagar o que puder. Enquanto a caixa passava os itens, um silêncio constrangedor pairou entre eles. João observou discretamente como Patrícia cuidava do bebê com carinho, mesmo visivelmente cansada. Após pagarem, João ofereceu ajuda para carregar as compras até o carro dela. Na verdade, vim de ônibus, explicou Patrícia. Posso dar uma carona, então? Ela hesitou, claramente dividida entre o orgulho e a praticidade. Como vou saber que não é um sequestrador? Perguntou meio séria, meio brincando. João sorriu. Justo. Que tal se conversarmos um pouco aqui mesmo na lanchonete do supermercado? Depois você decide. No pequeno café, enquanto Gabriel brincava com um chocalho, João aprendeu que Patrícia era professora de música, mas estava dando apenas aulas particulares desde o nascimento do filho. O pai da criança havia desaparecido assim que soube da gravidez. E você? Perguntou ela. O que faz além de salvar mães desesperadas no supermercado? João hesitou. Normalmente mencionar seu cargo abria portas, mas também criava uma barreira imediata. Por alguma razão, não queria que Patrícia o visse apenas como um empresário bem-sucedido. Trabalho com construção, disse simplesmente. A conversa fluiu surpreendentemente fácil. Havia algo refrescante na franqueza de Patrícia, na forma como ela falava de suas dificuldades sem autopiedade. Preciso ir, ela disse finalmente olhando para o relógio. Gabriel tem horários rígidos. Deixe-me dar uma carona, insistiu João. Está anoitecendo. Dessa vez ela aceitou.
No trajeto para o pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro modesto, João teve uma ideia. Patrícia, estou procurando uma professora de música para um projeto social da minha empresa. Seria algumas horas por semana, com um salário bem razoável. E você poderia levar Gabriel. Ela o encarou com suspeita. Você nem me conhece. Como sabe que sou qualificada? Instinto, respondeu ele. Na verdade, havia visto a forma como ela falava sobre música durante a conversa, com paixão genuína. Mas se preferir, podemos fazer uma entrevista formal. Ao chegarem ao prédio simples onde ela morava, Patrícia pareceu ponderar a oferta. Pode me dar o contato do responsável pelo projeto? Perguntou pegando o celular. João tirou um cartão de visita do paletó e hesitou. Era a primeira vez que se sentia desconfortável em revelar quem era. Finalmente entregou o cartão. Patrícia olhou para o nome gravado em letras douradas. João Alencar, Presidente Alencar Construções. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você é dono da empresa? Culpado, admitiu com um sorriso tímido. Quando ela começou a agradecê-lo profusamente e a se desculpar pela desconfiança, João a interrompeu. Por favor, nada mudou. Ainda sou o mesmo cara do supermercado. Ao se despedirem, João observou Patrícia subindo as escadas com o bebê e as sacolas. Uma sensação estranha o invadiu, como se pela primeira vez em muito tempo tivesse feito algo que realmente importava. No caminho de volta à sua cobertura luxuosa, percebeu que não havia perguntado o telefone dela. Teria que esperar que ela o contatasse sobre o trabalho. Naquela noite, olhando para a vista panorâmica da cidade de sua varanda, João se perguntou por que se sentia tão vivo após um simples encontro no supermercado. Patrícia acordou com o choro de Gabriel. O relógio digital marcava 5h20 da manhã, quase na hora de levantar de qualquer forma. Ela o pegou do berço e o ninava enquanto preparava a mamadeira. Vamos lá, meu pequeno, sussurrou, observando os olhos curiosos do filho. Hoje pode ser um grande dia. Enquanto alimentava Gabriel, seus olhos pousaram no cartão dourado na mesa. Havia pesquisado sobre João Alencar na internet, na noite anterior, e descoberto que ele não era apenas rico, mas extremamente influente. Seu rosto aparecia em revistas de negócios e eventos de caridade. Será que ele falou sério sobre o emprego? Perguntou-se. 3 batidas na porta interromperam seus pensamentos. Já vai. Patrícia colocou Gabriel no cercadinho e abriu a porta para encontrar sua irmã, Noêmia. Trouxe café, disse Noêmia, entrando e colocando uma sacola na pequena mesa da cozinha. Como está meu sobrinho favorito? Gabriel sorriu ao ouvir a voz familiar da tia. O que foi? Perguntou Noêmia, notando a expressão pensativa da irmã. Aconteceu alguma coisa? Patrícia hesitou antes de contar o encontro do dia anterior. Quando mencionou o nome de João Alencar, Noêmia quase engasgou com o café. João Alencar, da Alencar Construções? Pati, ele é bilionário. Milionário, corrigiu Patrícia. Parecia uma pessoa normal. E ele te ofereceu um emprego? Assim, do nada? Para um projeto social, Patrícia enfatizou. Provavelmente foi apenas gentileza. Noêmia pegou o cartão da mesa. Você deveria ligar. O que tem a perder? Enquanto isso, no outro lado da cidade, João entrava em sua sala na Alencar Construções. Através das paredes de vidro, observava o horizonte urbano que sua empresa havia ajudado a construir ao longo dos anos. Os documentos da fusão com a Gonçalves, engenharia estão prontos para assinatura, informou sua secretária Marina, colocando uma pasta sobre a mesa de mármore. Obrigado. Marina, uma coisa. Estou precisando de uma professora de música para o projeto do Centro Cultural. Marina pareceu confusa. Mas já contratamos a equipe completa mês passado. Precisamos de mais uma pessoa, insistiu João. Para aulas privadas para crianças. Vou verificar o orçamento, disse Marina, fazendo anotações. Não se preocupe com isso. Use minha verba pessoal. Marina ergueu as sobrancelhas, mas assentiu sem questionar. Estava acostumada com as ocasionais excentricidades do chefe. Quando ela saiu, João percebeu que estava ansioso para receber uma ligação.
algo que não acontecia há muito tempo. Às 10h47, Marina anunciou pelo interfone: Senhor Alencar, há uma Patrícia Gomes na linha 2. João sentiu um inexplicável alívio. Eu atendo. A voz de Patrícia soava profissional, quase formal. João explicou sobre o centro cultural que sua empresa havia construído em um bairro carente e como precisavam de professores de música. Poderia vir conhecer o local hoje à tarde? Convidou. Se gostar, podemos discutir os detalhes. Patrícia hesitou. Preciso trazer Gabriel. Minha irmã só pode ficar com ele à noite. Sem problemas. O centro tem uma creche. 3 horas depois, o Porsche de João estacionava diante de um edifício moderno em meio a um bairro simples. O Centro Cultural Alencar destacava-se com sua arquitetura contemporânea. Você construiu isso? Perguntou Patrícia, impressionada, ajeitando Gabriel no colo. Minha empresa, sim, respondeu João. Foi um projeto especial. Enquanto caminhavam pelo centro, João explicou a filosofia por trás do projeto. Criar um espaço de oportunidades em áreas carentes. Havia salas de aula, estúdios, biblioteca e um pequeno auditório. E aqui é a sala de música, disse João, abrindo uma porta que revelou um espaço acusticamente tratado com vários instrumentos, incluindo um piano de cauda. Patrícia não conseguiu disfarçar o brilho nos olhos. Instintivamente, aproximou-se do piano, tocando as teclas suavemente com uma mão, enquanto segurava Gabriel com a outra. Você toca? Perguntou João. Desde os 6 anos, respondeu ela, sentando-se ao piano com Gabriel no colo. Seus dedos deslizaram pelas teclas em uma melodia suave. Gabriel batia palmas entusiasmado, e João observava encantado não apenas pela música, mas pela transformação na expressão de Patrícia. Era como se todas as preocupações tivessem desaparecido momentaneamente. Isso foi lindo, disse João quando ela terminou. Patrícia sorriu, um pouco envergonhada. Estou fora de prática. Não tenho piano em casa há anos. Bem, agora terá acesso a este. O tour continuou até a creche, onde uma funcionária experiente recebeu Gabriel com carinho. Ele vai ficar bem? Perguntou Patrícia, hesitante. Prometo que sim, assegurou a mulher. Pode observar pela janela de vidro sempre que quiser. No escritório administrativo, João apresentou a proposta. 3 tardes por semana, com salário bem acima do mercado, seguro-saúde e a possibilidade de trazer Gabriel para a creche durante o trabalho. Isso é muito generoso, disse Patrícia, claramente surpresa com as condições. Porque eu, João sorriu. Digamos que tive uma intuição. Na verdade, algo naquela mulher o havia tocado profundamente. A determinação em seus olhos, a dignidade mesmo na dificuldade, a forma como se transformava ao tocar piano. Era diferente de qualquer pessoa em seu círculo social. Quando começo? Perguntou Patrícia, após um momento de reflexão. Segunda-feira seria bom? Teremos 5 alunos para começar, entre 7 e 12 anos. Ao saírem do centro, João notou a expressão preocupada de Patrícia. Algum problema? Ela hesitou. É só que não tenho roupas adequadas para dar aulas aqui. Tudo é tão elegante. João quase ofereceu dinheiro para compras, mas percebeu a tempo que isso provavelmente ofenderia seu orgulho. O centro não tem código de vestimenta, disse em vez disso. Queremos que os professores sejam autênticos. No caminho de volta, passaram por um parque. Impulsivamente, João perguntou se poderiam parar. Enquanto caminhavam com Gabriel no carrinho, a conversa fluiu livremente. João contou sobre como havia expandido a construtora que herdara do pai, transformando-a em um império. Patrícia falou sobre seu sonho de um dia abrir uma pequena escola de música. Por que não fez isso? Perguntou João. A vida aconteceu, respondeu ela, ajeitando a fralda de Gabriel. Conheci Ricardo, engravidei, ele sumiu. Prioridades mudaram. Havia uma aceitação serena em sua voz que admirou. Nenhum ressentimento, apenas realismo. Ao deixá-la em casa, João surpreendeu-se propondo. Há um concerto da Filarmônica no Midos. Sábado, gostaria de ir? Vendo a hesitação dela, acrescentou. É para conhecer o trabalho deles, ajudaria com suas aulas.
E Gabriel? Noêmia não poderia ficar com ele? Patrícia sorriu. Você lembrou o nome da minha irmã. Tenho boa memória para o que importa. Após um momento de consideração, ela assentiu. Vou perguntar a ela. João dirigiu de volta para seu apartamento com uma sensação estranha no peito. Estava acostumado a jantar com modelos, atrizes, socialites. Por que estava tão animado com um simples concerto na companhia de uma professora de música com um bebê de 9 meses? Naquela noite, enquanto revisava contratos milionários, sua mente divagava para a imagem de Patrícia ao piano, com Gabriel em seu colo. Uma imagem simples, mas que por alguma razão parecia mais valiosa que qualquer negócio que já havia fechado. O elegante teatro municipal brilhava sob as luzes da noite de sábado. João aguardava na entrada, consultando o relógio ocasionalmente. Havia trocado o terno corporativo por um conjunto mais casual, embora ainda evidentemente caro. Ela não vai aparecer, murmurou para si mesmo, sentindo uma ansiedade que não experimentava desde a adolescência. Então a viu. Patrícia caminhava em sua direção, usando um vestido azul simples, mas elegante. Seus cabelos, normalmente presos, em um coque prático, caíam em ondas suaves pelos ombros. Desculpe o atraso, disse ela ligeiramente sem fôlego. Gabriel demorou para dormir. João sorriu. Valeu a espera. Percebendo o que havia dito, acrescentou rapidamente. O concerto ainda não começou. Enquanto subiam as escadarias do teatro, João notou os olhares que recebiam. Estava acostumado à atenção pública, mas Patrícia claramente não. Todos estão olhando para nós, sussurrou ela. Para você, corrigiu João. Está deslumbrante, Patrícia corou. Este vestido é de Noêmia. Fazia anos que não me arrumava assim. No saguão, João foi abordado por diversos conhecidos, empresários, políticos e figuras da alta sociedade. Apresentou Patrícia como uma talentosa pianista e nova professora do Centro Cultural. Evitando rótulos pessoais, João sempre teve olho para talentos, comentou um senhor idoso, sócio de um grande banco. Em todos os sentidos, acrescentou, com um sorriso sugestivo que fez Patrícia se sentir desconfortável. Percebendo seu desconforto, João suavemente a conduziu para longe, em direção ao bar. Água ou champanhe? Ofereceu. Água, por favor. Quando bebo, falo demais, admitiu Patrícia com um sorriso tímido. Agora estou tentado a pedir champanhe, brincou João. Uma mulher elegante interceptou-os antes que pudessem pegar as bebidas. João, querido. Ela o beijou no rosto com familiaridade. Não sabia que viria hoje. Olá, Verônica, respondeu João educadamente. Esta é Patrícia Gomes, uma talentosa musicista. Verônica, uma socialite conhecida na cidade, examinou Patrícia com um sorriso calculado. Encantada. João sempre teve um gosto eclético. Quando a mulher finalmente se afastou, Patrícia murmurou. Acho que ela não gostou de mim. Verônica não gosta de ninguém que possa tirar a atenção dela, explicou João. Especialmente a minha. Vocês... História. Antiga e breve, disse ele, conduzindo-a para os assentos. Não vale a pena comentar. Seus lugares eram privilegiados, centrais na sexta fileira. Enquanto esperavam o início do espetáculo, João observou como Patrícia examinava o programa com um genuíno interesse. Você realmente ama música? Comentou. Ela ergueu os olhos do programa. Sempre foi meu refúgio. Quando toco, o mundo ao redor desaparece. Como foi que começou? Patrícia sorriu com a memória. Minha avó tinha um piano antigo. Ela me ensinou as primeiras notas quando eu tinha 5 anos. Depois, consegui uma bolsa na Escola Municipal de Música. E por que não seguiu carreira? Profissional. O sorriso dela esmoreceu ligeiramente. Tentei, cheguei a fazer audições para a Filarmônica, mas... Ela hesitou. Dizem que há pianistas e há pessoas que tocam piano. Descobri que sou do segundo grupo. João quis contestar, lembrando como ela havia tocado no Centro Cultural. Mas as luzes diminuíram e o concerto começou. Durante a apresentação, João se viu observando mais a Patrícia do que os músicos. A forma como ela se inclinava levemente para frente durante as passagens complexas,
como seus dedos discretamente acompanhavam o ritmo sobre o joelho, o leve sorriso de apreciação em seu rosto. No intervalo, compraram bebidas e caminharam pelo foyer. "O que achou até agora?" perguntou João. "Maravilhoso", respondeu ela com genuíno entusiasmo. "O violoncelista principal é excepcional." "Concordo", disse uma voz atrás deles. Viraram-se para encontrar um homem alto e distinto, de cabelos grisalhos. "Maestro Gonçalves", disse João, cumprimentando-o. "Esta é Patrícia Gomes." "O prazer é meu", respondeu o maestro. "Você parece ter um bom ouvido musical, senhorita." Patrícia corou novamente. "Apenas aprecio boa música." "A senhorita toca?" "Piano", respondeu João antes que ela pudesse minimizar seu talento. "E muito bem." O maestro sorriu. "Deveríamos convidá-la para uma audição, então." "Oh, não, eu só dou aulas agora", apressou-se Patrícia. "No Centro Cultural Alencar." "Ah, o projeto do João. Excelente iniciativa." O maestro olhou ao redor. "Preciso cumprimentar alguns patrocinadores. Foi um prazer, senhorita Gomes. João, como sempre." Quando ele se afastou, Patrícia olhou para João com uma mistura de assombro e acusação. "Você conhece o maestro da Filarmônica?" João deu de ombros com um sorriso. "A construtora é patrocinadora." "Estou começando a perceber que você conhece todo mundo nesta cidade." "Não todo mundo", respondeu ele. "Até recentemente não. Conhecia você." O comentário pairou entre eles carregado de significados não ditos. As luzes piscaram, sinalizando o fim do intervalo. A segunda parte do concerto foi ainda mais impressionante que a primeira, culminando com uma interpretação poderosa de Tchaikovsky, que arrancou aplausos entusiasmados. Ao saírem do teatro, a noite estava agradavelmente fresca. João sugeriu uma caminhada até um café próximo. "Preciso verificar se Gabriel está bem", disse Patrícia, checando o celular. Após uma breve ligação com Noêmia, pareceu aliviada. "Ele está dormindo tranquilo." O café era pequeno e aconchegante, com luz baixa e música ambiente. Escolheram uma mesa discreta no canto. "O que achou do concerto?" perguntou João após pedirem chá e torta de maçã. "Foi perfeito", respondeu Patrícia. "Obrigada por me convidar." "Fico feliz que tenha aceitado", disse João. Hesitou por um momento e então acrescentou: "Devo confessar algo. Não te convidei apenas pelo aspecto profissional." Patrícia o encarou, sua expressão uma mistura de cautela e algo mais que João. Não conseguiu decifrar. "Desde que nos conhecemos no supermercado, não consigo parar de pensar em você", continuou ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Há algo em você que é diferente, refrescante." "João", Patrícia colocou sua xícara sobre o pires, "somos de mundos completamente diferentes. Você viu as pessoas no teatro hoje como me olharam, como se eu não pertencesse àquele lugar. E não pertenço mesmo." "Talvez eu também não", respondeu João. Ela ergueu uma sobrancelha cética. "Estou falando sério", insistiu ele. "Nasci com privilégios, sim. Herdei uma empresa já bem-sucedida. Mas aquele mundo, aquelas pessoas, muitas vezes me sinto como um impostor entre eles. Difícil acreditar. É verdade." João olhou pela janela do café para a cidade iluminada. "Eles só se importam com aparências, com status. Ninguém pergunta como você realmente está, o que realmente pensa. É tudo uma performance." "E o que você realmente pensa?" perguntou Patrícia, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. João a olhou nos olhos. "Que pela primeira vez em muito tempo estou tendo uma conversa honesta com alguém." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Patrícia mordiscou a torta pensativamente. "Posso perguntar algo pessoal?" disse ela finalmente. "Claro. Por que um homem como você, rico, bonito, bem-sucedido, está sozinho? Sem esposa, sem filhos?" Foi a vez de João desviar o olhar. "Já fui noivo uma vez. Alexandra era arquiteta. Trabalhamos juntos em vários projetos. O que aconteceu? Descobri que ela estava comigo por interesse na empresa. Planejava garantir contratos exclusivos para seu escritório de arquitetura assim que nos casássemos." João deu um sorriso triste. "Desde então tenho dificuldade em confiar nas intenções das pessoas." "Sinto muito", disse Patrícia sinceramente. "E você?" perguntou João.
O pai de Gabriel Patrícia suspirou. Ricardo era professor de violão. Nos conhecemos no conservatório onde eu dava aulas. Foi intenso e rápido. Quando descobri que estava grávida, ele já estava com outra pessoa. Disse que não estava pronto para ser pai. Ele tem contato com Gabriel? Nem conhece o filho, respondeu ela, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Mudou-se para o exterior. Às vezes, manda dinheiro, mas nunca quis conhecer Gabriel. João sentiu uma raiva inesperada por esse homem que não conhecia. O filho dele é incrível, disse João. Ele não sabe o que está perdendo. O sorriso retornou ao rosto de Patrícia. Gabriel é a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo com todas as dificuldades. Quando saíram do café, a cidade estava mais silenciosa. João insistiu em acompanhá-la até em casa. Não precisa, disse Patrícia à porta do prédio. Eu sei, respondeu João, mas quero ter certeza que chegou bem. Um momento de hesitação pairou entre eles. João sentiu o impulso de beijá-la, mas conteve-se. Era cedo demais, havia muito em jogo. Obrigada pela noite, disse Patrícia finalmente. Foi especial. Podemos repetir? Perguntou João, surpreendendo a si mesmo com o tom quase ansioso de sua voz. Patrícia sorriu. Vamos ver como corre meu primeiro dia de trabalho na segunda. Justo, concordou João. Boa noite, Patrícia. Boa noite, João. No caminho para casa, João se deu conta de que não sentia aquela leveza, aquela expectativa havia anos. Era como se algo adormecido dentro dele estivesse despertando, algo que tinha quase esquecido que existia. A segunda-feira chegou com céu nublado e ameaça de chuva. Patrícia ajeitou Gabriel no carrinho e verificou mais uma vez a bolsa com fraldas, mamadeiras e brinquedos. É um grande dia para nós dois, disse para o bebê, que respondeu com um sorriso banguelo, mostrando seus primeiros dentinhos. O centro cultural ficava a 30 minutos de ônibus. Patrícia chegou 20 minutos antes do horário combinado, querendo tempo para se ambientar e acomodar Gabriel na creche. Seja bem-vinda, professora Patrícia, cumprimentou Dona Zélia, a administrativa. Do centro, uma senhora de 60 anos com um olhar perspicaz. Seu filho é uma graça. Após deixar Gabriel na creche, onde foi recebido calorosamente pela mesma funcionária do dia da visita, Patrícia foi conduzida à sala de música. Ainda estava vazia, os alunos chegariam em breve. Ela percorreu o espaço, com reverência, tocando suavemente os instrumentos. Sentou-se ao piano e começou a tocar uma melodia suave, deixando os dedos relembrarem sensações quase esquecidas. A música fluía como se nunca tivesse parado de tocar. E Patrícia fechou, os olhos perdendo-se na harmonia. Impressionante, disse uma voz familiar da porta. Patrícia interrompeu a música abruptamente, virando-se para encontrar João encostado no batente da porta. Não sabia que viria hoje, disse ela, ajeitando nervosamente o cabelo. Queria ter certeza de que estava tudo bem para seu primeiro dia, respondeu ele entrando na sala. Vestia um terno cinza impecável. Provavelmente tinha reuniões importantes depois. E também queria ouvir você tocar novamente. Não é nada especial, desconversou Patrícia. Discordo. João sorriu. Bach merece ser tocado exatamente assim, com sentimento. Patrícia olhou para ele com surpresa. Você conhece Bach? Minha mãe era pianista amadora, explicou João. Cresci ouvindo música clássica. Antes que pudessem continuar a conversa, um grupo de crianças entrou na sala, acompanhadas por uma monitora. 5 crianças entre 7 e 12 anos, olhando curiosamente para a nova professora. Vou deixar você trabalhar, disse João afastando-se. Passarei no final do dia para saber como foi. As horas seguintes foram intensas. Patrícia descobriu que apenas uma das crianças já tinha tido contato com música anteriormente. Os outros nunca haviam segurado um instrumento. Começou com noções básicas de ritmo e melodia, usando jogos e brincadeiras para mantê-los interessados. No intervalo para o lanche, foi verificar Gabriel, que brincava alegremente com outros bebês na creche. Vê-lo adaptando-se tão bem aliviou parte de sua ansiedade. Ao fim do dia,
Estava exausta, mas satisfeita. As crianças tinham potencial e demonstraram verdadeiro entusiasmo. Como foi? Perguntou João, aparecendo na porta da sala quando ela organizava as partituras. Melhor do que esperava, respondeu Patrícia. São crianças brilhantes. E como está Gabriel? O fato de ele ter perguntado sobre o filho a tocou, adaptando-se surpreendentemente bem. João sorriu. Fico feliz. Pensei que talvez... Ele hesitou. Gostaria de jantar comigo hoje, para comemorar seu primeiro dia? Patrícia hesitou. Preciso dar banho em Gabriel, prepará-lo para dormir. Podia ser mais tarde, então. Ou outro dia, apressou-se João. Patrícia o observou por um momento. Havia algo vulnerável em seus olhos que contrastava com sua aparência de empresário bem-sucedido. Que tal um jantar na minha casa, na quarta-feira? Propôs ela. Nada sofisticado, apenas uma refeição simples depois que Gabriel dormir. O rosto de João iluminou-se. Perfeito. João chegou pontualmente às 19h30 na quarta-feira, vestindo jeans e uma camisa comum, uma tentativa óbvia de parecer menos formal. Trazia um buquê discreto de flores silvestres e uma garrafa de vinho. Não precisava ter trazido nada, disse Patrícia, recebendo-o na porta do pequeno apartamento. Claro que precisava, respondeu ele. Minha mãe me ensinou a nunca chegar, de mãos vazias. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Fotos de Gabriel em diferentes idades decoravam as paredes, junto com alguns pôsteres de concertos e compositores clássicos. Os móveis eram simples, mas tudo estava impecavelmente organizado. Gabriel acabou de dormir, disse Patrícia em voz baixa. Normalmente não acorda até de manhã, mas nunca se sabe. João observou como ela se movia com confiança pela pequena cozinha, preparando os toques finais do jantar. Havia algo profundamente íntimo em estar ali, em seu espaço pessoal, longe das aparências do mundo externo. Posso ajudar com algo? Ofereceu. Pode abrir o vinho, sugeriu ela. Os copos estão naquele armário. Jantaram à luz de velas. Ideia de Patrícia, que alegou economizar energia elétrica, mas João suspeitava de um toque romântico intencional. O prato era simples, uma massa caseira com molho de tomate fresco e ervas, mas delicioso. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou João, genuinamente impressionado. Minha avó, respondeu ela. A mesma que me ensinou o piano. Dizia que música e comida nutrem a alma de formas diferentes, mas igualmente importantes. A conversa fluiu naturalmente, sem as barreiras sociais do teatro, ou as limitações profissionais do centro cultural. Falaram sobre livros, filmes, viagens que sonhavam fazer. Sempre quis conhecer Viena, confessou Patrícia. A cidade da música clássica. É magnífica, comentou João. Fui a trabalho algumas vezes, mas nunca tive tempo para realmente aproveitar. Que esse o problema com o sucesso? Perguntou ela. Não ter tempo para aproveitar as coisas? João refletiu por um momento. Acho que é mais uma questão de prioridades mal ajustadas. Passei anos perseguindo objetivos profissionais, esquecendo por que os queria em primeiro lugar. E por que os queria? No início, para provar ao meu pai que podia ser tão bom quanto ele, admitiu João. Depois virou inércia. Sucesso atrai sucesso. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais poder. Isso te faz feliz? A pergunta pairou entre eles. João girou o vinho no copo, pensativo. Achei que sim por muito tempo, respondeu finalmente. Mas agora não tenho tanta certeza. Após o jantar, sentaram-se no pequeno sofá com o restante do vinho. A proximidade física era quase palpável. Como foi o resto da semana no centro? Perguntou João. Cada dia melhor, respondeu Patrícia animadamente. Hoje o pequeno Matias, de 7 anos, conseguiu tocar sua primeira melodia completa no teclado. Você deveria ter visto o orgulho nos olhos dele. João sorriu, encantado com o entusiasmo dela. Você nasceu para isso, sabia? Ensinar. Sempre quis fazer a diferença na vida das crianças através da música, confessou Patrícia. É como abrir uma porta para um mundo novo. Como foi para você? Essa porta se abrindo? Patrícia recostou-se no sofá, recordando. Foi como descobrir.
uma nova linguagem. De repente podia expressar coisas que não conseguia com palavras. Gostaria de ter tido isso, disse João. Esse tipo de paixão por algo. Você não tem paixão pelo seu trabalho? Tenho satisfação em construir, em ver projetos se concretizarem, respondeu ele. Mas não é a mesma coisa. Um choro suave veio do quarto. Patrícia levantou-se imediatamente. Desculpe, volto já. João aguardou, observando as fotos na parede. Patrícia grávida, sorrindo apesar da barriga enorme. Gabriel recém-nascido. Patrícia com uma senhora mais velha. Provavelmente a avó que mencionou. Quando ela voltou, parecia preocupada. Gabriel está com um pouco de febre, explicou. Acontece às vezes quando está nascendo dente. Precisa de ajuda? Ofereceu João. Já dei o remédio, mas preciso monitorá-lo, disse ela. Sinto muito pelo jantar. Não se preocupe, João levantou-se. Entendo perfeitamente. Ao se aproximar da porta, hesitou. Posso fazer alguma coisa? Buscar algo na farmácia, talvez? Patrícia. Sorriu tocada pela oferta. Não é necessário, mas obrigada por oferecer. Eles se olharam por um longo momento. João inclinou-se e beijou levemente a bochecha dela. Obrigado pelo jantar. Foi a melhor noite que tive em muito tempo. Na manhã seguinte, Patrícia foi surpreendida por uma entrega. Um pequeno ursinho de pelúcia para Gabriel e um cartão para ela. Para dias difíceis de dentição. Espero que ele esteja melhor, João. Ela sorriu apertando o cartão contra o peito. Gabriel estava melhor, a febre havia passado durante a noite. Enquanto o observava brincar com o novo ursinho, seu celular tocou. Alô? Patrícia? É João. Desculpe ligar tão cedo. Tudo bem, respondeu ela. Gabriel já está melhor. Fico feliz em ouvir isso. Escute, tenho uma proposta. As crianças do centro nunca foram a um concerto de verdade. Estive pensando em organizar uma excursão para a apresentação infantil da Filarmônica no próximo mês. Ajudaria com as aulas? Seria maravilhoso, respondeu Patrícia entusiasmada. Mas não sei se eles... Já falei com a diretoria do centro, interrompeu João. Aprovaram o orçamento. Só precisamos de você para organizar a parte pedagógica. Claro que sim, concordou ela. Vou preparar um projeto. Ótimo. Ah, e Patrícia? Sim? Gostaria de jantar comigo neste fim de semana? Em um restaurante desta vez. Prometo que não será nada muito extravagante. Patrícia sorriu ao telefone. Adoraria. O restaurante escolhido por João era elegante, mas discreto. Especializado em culinária mediterrânea, tinha uma atmosfera íntima, com mesas bem espaçadas e iluminação suave. Noêmia ficou com Gabriel? Perguntou João enquanto um sommelier servia vinho. Sim. Ela está adorando ser tia coruja, respondeu Patrícia. Obrigada por escolher um lugar mais tranquilo. Imaginei que preferiria algo menos ostensivo, disse João. Embora deva dizer que você ficaria perfeitamente à vontade em qualquer ambiente. Patrícia usava um vestido preto simples, com um colar de pérolas que havia pertencido à sua avó. Havia algo clássico e atemporal em sua elegância natural. Como vai o projeto para o concerto? Perguntou ela, mudando de assunto. Tudo encaminhado. O maestro Gonçalves, inclusive, sugeriu uma visita prévia dos alunos aos bastidores. Isso seria extraordinário para eles. João sorriu, encantado com o entusiasmo dela. Gosto de ver como você se ilumina quando fala sobre seus alunos. Patrícia corou ligeiramente. Eles são especiais. Crianças que nunca teriam acesso à música se não fosse pelo centro. Como você. Sim, concordou ela. Como eu fui um dia. A refeição transcorreu em conversa agradável. João contou histórias de suas viagens. Patrícia falou sobre pequenas conquistas de seus alunos. Havia uma cumplicidade crescente entre eles, como se conhecessem há muito mais tempo. Ao final da noite, caminharam pelo calçadão próximo ao restaurante. A lua refletia-se nas águas da baía. Está uma noite perfeita, comentou Patrícia, respirando o ar fresco. Sim, concordou João, mas não olhava para o céu ou para a água. Olhava para ela. Quando seus olhares se encontraram, algo mudou no ar entre eles. João se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Patrícia não recuou.
Seus lábios se encontraram em um beijo suave, quase tímido no início, depois mais confiante. Quando se separaram, ambos sorriam. Venho querendo fazer isso desde o supermercado, confessou João. Desde o supermercado, Patrícia riu. Eu estava um desastre naquele dia. Estava autêntica, corrigiu ele. Foi isso que me encantou. Continuaram a caminhada de mãos dadas, conversando sobre tudo e nada. Pela primeira vez em anos, João não pensava em trabalho, em responsabilidades, em expectativas a cumprir. E Patrícia, por sua vez, permitia-se sentir algo além da preocupação constante com a sobrevivência e o bem-estar de Gabriel. Quando João a deixou em casa, combinaram se ver novamente na semana seguinte. O beijo de despedida foi mais longo, mais significativo. Boa noite, Patrícia, disse ele, relutante em ir embora. Boa noite, João. Ao entrar no apartamento, encontrou Noêmia aguardando ansiosa por detalhes. Então, perguntou a irmã. Foi que Patrícia buscava a palavra certa. Especial. Vocês estão namorando oficialmente agora? Patrícia hesitou. Estamos conhecendo um ao outro. É complicado, Noêmia. Somos de mundos tão diferentes. O amor não liga para isso, filosofou Noêmia. Quem falou em amor? Protestou Patrícia, mas seu sorriso atraía. Naquela noite, enquanto observava Gabriel dormindo, Patrícia permitiu-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com possibilidades. Um futuro diferente, não apenas para seu filho, mas também para ela mesma. As semanas seguintes foram como um sonho para Patrícia. O trabalho no Centro Cultural floresceu. Seus alunos progrediam rapidamente, desenvolvendo uma paixão genuína pela música. Gabriel adaptou-se perfeitamente à creche, inclusive começando a dar os primeiros passos apoiado nos móveis. E João? João havia se tornado uma presença constante e confortável em suas vidas. Encontravam-se quase diariamente, fosse no centro cultural ou em programas simples, caminhadas no parque, jantares no pequeno apartamento dela, sessões de cinema. João demonstrava um interesse genuíno por Gabriel, sempre trazendo pequenos presentes e brincando com ele no chão da sala. Ele gosta de você, comentou Patrícia certa noite, observando como o filho ria gostosamente enquanto João o erguia no ar. O sentimento é recíproco, respondeu João com um sorriso. Nunca pensei que gostaria tanto de crianças. Foi numa quinta-feira ensolarada que a primeira complicação surgiu. Patrícia estava terminando uma aula quando Marina, a secretária de João, apareceu à porta da sala de música. Professora Gomes, poderia me acompanhar até a sala de reuniões, por favor? Patrícia seguiu-a, intrigada. Na sala encontrou não apenas João, mas também outros 3 homens de terno. Patrícia, João levantou-se visivelmente tenso. Este é Dr. Sérgio Mendonça, nosso advogado, e os senhores Carlos e Eduardo Gonçalves, da Gonçalves Engenharia. Patrícia cumprimentou-os educadamente, sem entender por que estava ali. Por favor, sente-se, convidou João. Estamos discutindo a fusão entre as empresas e surgiu uma questão. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Patrícia, confusa. O advogado pigarreou. Senhorita Gomes, chegou ao nosso conhecimento que a senhora e o senhor Alencar estão envolvidos romanticamente. Patrícia sentiu o rosto esquentar. Não vejo como isso seria relevante para uma reunião de negócios. A Gonçalves Engenharia tem uma política muito rigorosa quanto a relacionamentos no ambiente de trabalho, explicou Carlos, o mais velho dos irmãos. E especialmente quando envolvem disparidades hierárquicas significativas. Estou tentando explicar que você não é funcionária direta da construtora, interveio João. O Centro Cultural é uma fundação separada, mas financiada integralmente pela Alencar Construções, pontuou Eduardo. Legalmente, a senhorita está sob a alçada da empresa. O que exatamente estão sugerindo? Perguntou Patrícia, uma sensação desconfortável crescendo em seu peito. O advogado ajustou os óculos. Os acionistas da Gonçalves expressaram preocupação sobre possíveis favorecimentos. A contratação da senhorita ocorreu sem processo seletivo formal, com um salário acima da média de mercado. Está insinuando que não sou qualificada?
A voz de Patrícia adquiriu um tom gelado. De forma alguma, apressou-se Eduardo, apenas apontando que o procedimento não seguiu os protocolos habituais. João bateu na mesa irritado. Isso é ridículo. A fundação tem autonomia para contratações diretas. Nunca foi um problema antes. Não era um problema antes de você iniciar um relacionamento com uma funcionária, respondeu Carlos calmamente. Agora, levanta questões sobre conflito de interesses. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Patrícia sentiu-se humilhada e exposta. O que querem exatamente? Perguntou finalmente. O advogado trocou olhares com os irmãos Gonçalves. Existem duas opções. A senhorita pode renunciar ao cargo, o que eliminaria o conflito de interesses, ou, pressionou João, ou vocês terminam seu relacionamento. Pessoal enquanto mantém a relação estritamente profissional. Patrícia levantou-se pálida. Acho que já ouvi o suficiente. Patrícia, espere. João tentou detê-la, mas ela já estava na porta. Conversamos depois, João. Agora preciso buscar meu filho. O apartamento estava silencioso, exceto pelos sons ocasionais de Gabriel brincando com seus blocos. Patrícia havia chorado, depois se recomposto. Agora estava apenas furiosa. A campainha tocou. Sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Posso? Se entrar? Perguntou João, parecendo exausto. Patrícia deu passagem sem dizer nada. João cumprimentou Gabriel, que bateu palmas ao vê-lo, depois se voltou para ela. Sinto muito pelo que aconteceu hoje. Foi humilhante e desnecessário. Quem contou a ele sobre nós? Perguntou Patrícia. Provavelmente Verônica, respondeu João com um suspiro. Ela nos viu juntos no restaurante semana passada e é amiga da esposa de Carlos. E agora? João passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. A fusão com a Gonçalves é crucial para a empresa. Representaria um crescimento de 40%, centenas de empregos. Então você precisa escolher entre seu relacionamento comigo e seu negócio milionário, concluiu Patrícia amargamente. Não quero fazer essa escolha, protestou. João, mas é essa a situação, não é? Patrícia sentou-se subitamente cansada. João, eu sempre soube que éramos de mundos diferentes. Isso só confirma o que eu já temia. E se eu desistir da fusão? Sacrificaria o futuro da sua empresa por alguém que conhece há menos de 2 meses? João sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos. O que sinto por você não é casual, Patrícia. Não é um capricho. Ela o encarou. O que você sente exatamente? João hesitou, como se as palavras fossem difíceis de formar. Acho que estou me apaixonando por você. Por vocês dois, acrescentou, olhando para Gabriel. Patrícia sentiu o coração acelerar, mas controlou-se. Mesmo que seja verdade, não resolve nossa situação. Naquele momento, o telefone de João tocou. Ele olhou o identificador e suspirou. É Carlos, provavelmente sobre a reunião. Atenda, disse Patrícia. João falou brevemente, seu rosto ficando mais tenso a cada segundo. Quando desligou, parecia devastado. Eles estão aproveitando a situação para renegociar os termos da fusão. Querem mais controle acionário. Estão usando nosso relacionamento como arma? Basicamente, confirmou João. Disseram que circunstâncias imprevistas alteraram o perfil de risco da parceria. Patrícia levantou-se, uma decisão formando-se em sua mente. Talvez eu deva facilitar as coisas. O que quer dizer? Posso pedir demissão. Encontrarei outro emprego. Não! A veemência na voz de João a surpreendeu. Não vou deixar que sacrifique algo que ama por causa de jogos corporativos. Então, qual é a solução? Antes que João pudesse responder, Gabriel começou a chorar como se sentisse a tensão no ar. Patrícia o pegou no colo, ninando-o gentilmente. Precisamos pensar com calma, disse João observando-os. Não devemos tomar decisões precipitadas. Concordo, respondeu Patrícia. Mas também não podemos ignorar a realidade. João ficou por mais 1 hora, discutindo possibilidades, nenhuma realmente satisfatória. Quando se despediu, o beijo tinha um gosto de incerteza. Na manhã seguinte, Patrícia encontrou um envelope sob sua porta. Dentro, um cheque com valor.
equivalente a 6 meses de seu salário, e um bilhete escrito à mão, para que tenha liberdade de escolha. João. O gesto, embora bem intencionado, a feriu profundamente. Rasgou o cheque em pequenos pedaços. No centro cultural, evitou as áreas administrativas, concentrando-se em suas aulas. Ao meio-dia, recebeu uma mensagem de João. Podemos conversar depois do trabalho? É importante. Respondeu com um simples ok e continuou seu dia, tentando não pensar no que poderia vir a seguir. Às 17 horas, João a esperava na sala de música, de pé, junto ao piano. Por que rasgou o cheque? Perguntou ele sem preâmbulos. Como sabe que rasguei? Imaginei que faria isso. Te conheço melhor do que pensa. Patrícia suspirou. Não preciso de seu dinheiro, João. Isso faria de mim exatamente o que eles pensam. Sou alguém interessado em você pelo que tem, não pelo que é. Não foi essa minha intenção, explicou ele. Só queria que tivesse opções. Sempre tenho opções, respondeu Patrícia. Posso não ter dinheiro, mas tenho dignidade. João assentiu, respeitando sua posição. Tenho outra proposta, então. Uma que não envolve dinheiro. Estou ouvindo. Vamos assumir nosso relacionamento publicamente, disse João. Sem esconder, sem joguinhos. Se os Gonçalves quiserem desistir da fusão por isso, que seja. Patrícia o encarou, surpresa com a determinação em sua voz. Tem certeza disso? É um risco enorme para sua empresa. Algumas coisas valem o risco, respondeu ele. Você me fez perceber isso. Antes que Patrícia pudesse responder, a porta da sala abriu-se. E um homem alto, de barba por fazer e aparência cansada de viagem, entrou. Desculpe interromper, disse ele, olhando para Patrícia. Estou procurando por Patrícia Gomes. Patrícia empalideceu, reconhecendo imediatamente a voz mesmo após quase 2 anos. Ricardo, murmurou. O que está fazendo aqui? João olhou de um para o outro, compreensão surgindo em seu rosto. Você é o pai de Gabriel. Ricardo assentiu, sem desviar o olhar de Patrícia. Voltei ao Brasil definitivamente. Quero conhecer meu filho. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A complexidade da situação havia acabado de aumentar exponencialmente. Patrícia sentia-se como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ricardo, o homem que a abandonara grávida, agora estava ali, dizendo que queria fazer parte da vida de Gabriel. Por que agora? Perguntou finalmente. Por que depois de tanto tempo? Ricardo parecia genuinamente arrependido. Cometi um erro terrível, Patty. Fui covarde. Mas percebi o que perdi e quero tentar consertar as coisas. João observava a cena com uma expressão indescritível. Acho que vocês precisam conversar. Já sós, disse dirigindo-se à porta. João, chamou Patrícia, não precisa ir. Não, ele está certo, interveio Ricardo. Este é um assunto entre nós. João hesitou, depois assentiu. Estarei no meu escritório se precisar de mim, disse. A Patrícia antes de sair. Sozinhos, Patrícia e Ricardo se encararam em silêncio por um longo momento. Como me encontrou? Perguntou ela. Fui ao seu antigo apartamento. A vizinha disse que você estava trabalhando aqui. Ricardo olhou ao redor da sala. Parece um bom lugar. É, respondeu Patrícia secamente. Consegui reconstruir minha vida sem você. Ricardo respirou fundo. Mereço sua raiva, mas não vim para criar problemas, Patty. Vim porque percebi que abandonar meu filho foi o maior erro da minha vida. Por que devo acreditar em você agora? Porque voltei permanentemente. Consegui um emprego fixo em uma escola de música em Ipanema. Ricardo hesitou. E trouxe isso. Estendeu um envelope. Patrícia abriu-o cautelosamente. Dentro havia documentos legais. Um reconhecimento formal de paternidade. Quero oficializar pagar pensão regularmente, ter direitos de visitação, explicou Ricardo. Quero ser pai de verdade. Gabriel nem te conhece, disse Patrícia, a voz trêmula. Não sabe quem você é. Posso começar devagar. Apenas me dê uma chance de conhecê-lo. Patrícia guardou os documentos na bolsa. Preciso pensar, isso é muito repentino. Entendo, concordou Ricardo. Posso te dar meu número? Para quando decidir. Trocaram contatos.
E Ricardo partiu, deixando Patrícia sozinha com seus pensamentos tumultuados. Depois de alguns minutos, ela foi ao escritório de João. Ele estava de pé, junto à janela, olhando para a vista da cidade. Virou-se quando ela entrou. Ele quer fazer parte da vida de Gabriel, disse Patrícia sem preâmbulos. E o que você quer? Perguntou João. Não sei. Patrícia sentou-se, sentindo o peso das decisões que precisava tomar. Parte de mim quer proteger Gabriel de alguém que já o abandonou uma vez. Outra parte sabe que ele tem direito de conhecer o pai. João sentou-se ao lado dela. O que ele disse? Que voltou permanentemente. Que quer reconhecer a paternidade legalmente, pagar pensão, ter direitos de visita. João manteve uma expressão neutra, mas seus dedos tamborilavam na mesa, atraindo sua atenção. Ele parece determinado. Sim, concordou Patrícia, esfregando as têmporas, mas não sei se posso confiar nele novamente. O que seu coração diz? Patrícia olhou para João, surpresa com a pergunta. Meu coração está confuso. Quando Gabriel nasceu, eu sonhava com esse momento. Ricardo voltando, querendo ser pai. Agora, ela hesitou. Agora tudo é diferente. Por causa de nós, completou João. Não só isso. Construí uma vida para Gabriel e para mim. Estabeleci rotinas, regras, valores. Ricardo é um estranho agora. João pegou suas mãos. Qualquer que seja sua decisão sobre Gabriel e seu pai, não muda o que sinto por você. Patrícia sentiu lágrimas nos olhos. E quanto à fusão? Aos Gonçalves? Vou enfrentá-los amanhã. Direi que não negocio minha vida pessoal. Tem certeza disso? Absoluta, afirmou João. Descobri algo mais valioso que qualquer contrato. No dia seguinte, o escritório da Alencar Construções fervilhava com rumores. Os executivos da Gonçalves haviam chegado cedo para uma reunião a portas fechadas com João. Patrícia tentava concentrar-se em suas aulas, mas a ansiedade a consumia. Por volta das 11, um aluno entregou-lhe um bilhete. Me encontre no parque do outro lado da rua ao meio-dia, João. À hora marcada, Patrícia viu João sentado em um banco sob uma árvore frondosa. Seu rosto estava sereno, quase aliviado. Como foi? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. A fusão está cancelada, respondeu João simplesmente. Patrícia sentiu um peso no estômago. Por minha causa? Não. João sorriu levemente. Por minha causa. Percebi que eles estavam usando nosso relacionamento como pretexto para renegociar termos que já havíamos acordado. Era manipulação. E agora? Agora a Alencar Construções seguirá independente como sempre foi, disse João com determinação. E eu poderei namorar quem eu quiser sem prestar satisfação a sócios sem escrúpulos. Patrícia não pôde evitar um sorriso. Namorar? Se você quiser, respondeu João, subitamente menos confiante. Mesmo com toda essa complicação com Ricardo? João assentiu. Ele é o pai biológico de Gabriel. Tem direito de conhecê-lo se você decidir permitir. Isso não muda o que sinto por vocês dois. Naquele momento, o celular de Patrícia tocou. Era um número desconhecido. Alô? Patrícia? É Noêmia. Estou usando o telefone de uma vizinha porque o meu descarregou. Aconteceu alguma coisa? Ricardo apareceu aqui, disse Noêmia, a voz tensa. Queria ver Gabriel. Patrícia sentiu o sangue gelar. Você deixou? Claro que não, não sem sua permissão. Ele foi embora, mas parecia determinado a voltar. Estou indo para casa, disse Patrícia, desligando. Olhou para João, alarmada. Ricardo foi até meu apartamento. Vou com você, disse João imediatamente. Encontraram Ricardo sentado na escada do prédio, com um pacote embrulhado para presente nas mãos. O que está fazendo aqui? Perguntou Patrícia, irritada. Disse que precisava de tempo para pensar. Desculpe, respondeu Ricardo, levantando-se. Não consegui esperar. Trouxe um presente para Gabriel. Olhou para João com interesse. Vocês estão juntos? Sim, respondeu João firmemente, estendendo a mão. João Alencar. Ricardo Teixeira, respondeu o outro, aceitando o cumprimento. O pai de Gabriel. A tensão era palpável. Patrícia interveio.
Este não é o momento nem o lugar para esta conversa. Vamos subir. Noêmia está com Gabriel. No pequeno apartamento, Gabriel brincava alegremente, alheio ao drama que se desenrolava. Quando viu João, correu, ou melhor, cambaleou, até ele, braços erguidos para ser pego no colo. João o ergueu, recebendo um abraço apertado do pequeno. Ricardo observava a cena com um olhar indecifrável. Ele gosta de você, comentou. João tem estado presente na vida dele nos últimos meses, explicou Patrícia. Gabriel se apega facilmente a quem demonstra carinho. Posso segurar ele? Perguntou Ricardo, hesitante. Patrícia assentiu relutantemente. João colocou Gabriel no chão e a criança olhou curiosamente para o estranho. Ricardo ajoelhou-se, oferecendo o presente. Oi, Gabriel, eu sou um amigo da sua mãe. Gabriel aceitou o pacote com interesse. Patrícia o ajudou a abrir, revelando um pequeno violão de brinquedo. Pensei que ele poderia gostar, já que vocês dois são músicos, explicou Ricardo. Gabriel tocou as cordas coloridas, encantado com os sons que produzia. Sorriu para Ricardo, depois correu para mostrar o novo brinquedo a João. Acho que temos muito a conversar, disse Patrícia a Ricardo. Mas não hoje. Preciso processar tudo isso. Entendo, concordou Ricardo. Posso ligar amanhã? Talvez possamos marcar uma visita mais formal. Vou pensar nisso, respondeu Patrícia. Depois que Ricardo partiu, Noêmia também se despediu, deixando João e Patrícia a sós com Gabriel, que continuava fascinado com seu novo instrumento. Você está bem? Perguntou João, abraçando-a pelos ombros. Não sei, respondeu Patrícia honestamente. Parte de mim quer que Gabriel conheça o pai. Outra parte teme que Ricardo o machuque como me machucou. Pessoas podem mudar, observou. João, você acha que devo dar uma chance a ele? João pensou por um momento. Acho que Gabriel merece conhecer seu pai, mas você deve estabelecer limites claros, protegê-lo. E quanto a nós? Perguntou Patrícia, olhando-o nos olhos. Como? Ricardo se encaixa nessa equação? Ele é o pai biológico de Gabriel, respondeu João. Isso não vai mudar. Mas o tipo de relacionamento que construiremos com ele depende de nós e dele. Patrícia assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras de João. Você realmente desistiu da fusão por minha causa, por nossa causa, corrigiu João. E não me arrependo. Algumas coisas são mais importantes que negócios. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia abraçado ao novo violão, João e Patrícia conversaram longamente sobre o futuro. Havia incertezas, claro, mas também havia esperança. A esperança de construírem algo significativo juntos, apesar dos obstáculos. Sabe o que é engraçado? Disse Patrícia, aninhada nos braços de João no pequeno sofá. Tudo isso começou por causa de algumas compras no supermercado. João sorriu, beijando-lhe a testa. Melhor investimento que já fiz. As semanas seguintes foram um período de ajustes para todos. Patrícia havia finalmente concordado em permitir que Ricardo visitasse Gabriel regularmente, sempre com sua presença, inicialmente. Para sua surpresa, Gabriel adaptou-se rapidamente ao novo amigo, como Ricardo era chamado por enquanto. João manteve-se respeitosamente à distância durante essas visitas, embora fosse evidente que a situação o incomodava de formas que ele tentava não demonstrar. Você tem certeza que está bem com isso? Perguntou Patrícia após uma tarde particularmente difícil, quando Ricardo ficara para o jantar e Gabriel insistira para que ele o colocasse na cama. Estou me acostumando, respondeu João sinceramente. Acho importante para Gabriel. E Ricardo parece estar se esforçando genuinamente. Era verdade. Ricardo havia se mostrado pontual, respeitoso e genuinamente interessado no filho. Trazia presentes moderados, nada extravagante que pudesse parecer uma tentativa de comprar o afeto do menino. E mostrava verdadeira paciência ao construir um vínculo com Gabriel. Obrigada por entender, disse Patrícia, aconchegando-se, nos braços de João. Sei que não é fácil. O que não é fácil, confessou João, é ver como Gabriel se ilumina quando Ricardo chega. Às vezes me pergunto se algum dia ele me olhará assim. Ele já olha,
garantiu Patrícia. De um jeito diferente, talvez, mas igualmente profundo. No campo profissional, as coisas também mudavam rapidamente. Após o cancelamento da fusão com a Gonçalves, João redirecionou a estratégia da construtora, focando em projetos socialmente responsáveis. O Centro Cultural, que havia começado como uma iniciativa de relações públicas, tornou-se um modelo a ser replicado em outros bairros. Estamos recebendo propostas de parcerias de empresas que antes não demonstravam interesse, comentou João durante um almoço no centro. Aparentemente, responsabilidade social tornou-se um diferencial competitivo. Ou talvez tenham percebido que você não é apenas mais um empresário ganancioso, sugeriu Patrícia com um sorriso. O programa de música expandiu-se, com Patrícia assumindo o cargo de coordenadora. Agora supervisionava 3 outros professores, desenvolvendo um currículo inovador que integrava música clássica e popular. A excursão à Filarmônica havia sido um sucesso retumbante, com as crianças voltando inspiradas e motivadas. O maestro Gonçalves, impressionado com o projeto, oferecera uma parceria para identificar talentos entre os alunos para bolsas de estudo. Em uma noite de sexta-feira, enquanto Gabriel já dormia, João surpreendeu Patrícia com uma proposta inesperada. O que acha de morarmos juntos? Patrícia afastou-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Está falando sério? Nunca falei tão sério, respondeu João. Passei a vida construindo casas para os outros. Agora quero construir um lar para nós. Seu apartamento é lindo, mas não sei se é o ambiente ideal para uma criança pequena, ponderou Patrícia. Na verdade, disse João, estava pensando em uma casa, com jardim para Gabriel brincar. Patrícia o encarou surpresa. Você compraria uma casa para nós? Já comprei, confessou João, um pouco nervoso. É claro que podemos escolher outra se você não gostar, mas gostaria de te mostrar amanhã. A casa era espaçosa sem ser ostentosa, localizada em um bairro arborizado de classe média alta. Tinha 4 quartos, um amplo jardim nos fundos e, para o deleite de Patrícia, uma sala de música com acústica especialmente projetada. É perfeita, sussurrou ela emocionada, enquanto exploravam os cômodos vazios. Gabriel corria pelo jardim, encantado com o espaço aberto. João observava os dois, visivelmente aliviado com a reação positiva. Podemos decorá-la juntos, propôs, do jeito que você preferir. Não é muito longe da escola de Gabriel? E do centro cultural? Perguntou Patrícia, sempre prática. 20 minutos de carro, respondeu João. Posso levá-los todos os dias. Patrícia hesitou. É um grande passo, João. Eu sei, concordou ele, mas estou pronto. Na verdade, João respirou fundo, como se tomasse coragem. Quero mais que isso. Patrícia sentiu o coração acelerar quando ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Patrícia Gomes, você me daria a honra de se casar comigo? O anel era delicado, uma única safira azul circundada por pequenos diamantes. Nada excessivamente ostentoso, mas indiscutivelmente belo. Patrícia sentiu, lágrimas nos olhos. João, Mamãe! Gabriel interrompeu o momento correndo até eles. Olha o passarinho! O menino apontava animadamente para um sabiá no galho de uma árvore. João sorriu, guardando discretamente a caixa com o anel. Depois continuamos essa conversa, sussurrou para Patrícia. Enquanto voltavam para casa, Patrícia permaneceu silenciosa, pensativa. Não era que não amasse João, amava profundamente, mas o casamento representava um compromisso enorme, especialmente com um homem de um mundo tão diferente do seu. E havia Gabriel a considerar, e Ricardo, que agora fazia parte de suas vidas, gostando eles ou não. Quando chegaram ao apartamento, encontraram Ricardo aguardando na porta. Desculpe aparecer sem avisar, disse ele. Tentei ligar. Meu celular descarregou, explicou Patrícia. Aconteceu algo? Recebi uma proposta para dar aulas na Europa, disse Ricardo. 3 meses na Espanha, começando no próximo mês. Patrícia sentiu um arrepio. E Gabriel? Você acabou de entrar na vida dele. Por isso vim conversar, respondeu Ricardo. Gostaria
de manter contato por videochamadas durante esse período. E pensei... Ele hesitou, olhando para João. Pensei que talvez vocês pudessem visitá-lo durante um mês. O festival paga hospedagem para convidados. E Gabriel adoraria conhecer outro país. O silêncio que se seguiu foi denso. João parecia petrificado. Preciso pensar, disse Patrícia finalmente. É uma decisão grande. Depois que Ricardo partiu, João desabou no sofá, o rosto nas mãos. Ele quer que você vá para a Europa, com Gabriel. Ele sugeriu uma visita, não uma mudança permanente, esclareceu Patrícia, sentando-se ao lado dele. E você está considerando? Patrícia hesitou. Não sei, João, sempre sonhei em conhecer a Europa. E seria bom para Gabriel manter contato com o pai mesmo à distância. E quanto a nós, perguntou João, sua voz traindo vulnerabilidade. E quanto ao pedido de casamento? Você ainda não ouviu minha resposta, lembrou Patrícia suavemente. João a encarou, apreensivo. E qual é? Patrícia pegou suas mãos. Quero me casar com você, João. Mas não às pressas, não como uma reação ao retorno de Ricardo ou por medo de perder você. Quero que seja uma decisão consciente, planejada. O alívio no rosto de João era visível. Então é um sim? É. Um sim, mas vamos com calma, sorriu Patrícia. Podemos começar morando juntos na casa nova, conhecer a rotina um do outro de verdade, com todas as manias e imperfeições. E quanto à Espanha? Se eu for, disse Patrícia, enfatizando o se, seria apenas uma visita. Algumas semanas, não mais, e você poderia vir conosco. Não sei. Se minha agenda permitiria, admitiu João. Então essa é uma conversa para outro momento, concluiu Patrícia. Por hoje, prefiro comemorar nosso noivado não oficial. Naquela noite, abraçados na cama estreita de Patrícia, João confessou seus medos. Tenho receio de não ser suficiente para vocês, disse em voz baixa. De você perceber que prefere uma vida com Ricardo, o pai biológico de Gabriel. Ricardo abandonou Gabriel antes mesmo de ele nascer, respondeu Patrícia. Você escolheu amá-lo sem obrigação alguma. Isso significa muito mais. Ainda assim, ele tem um vínculo que eu nunca terei. Patrícia tocou o rosto de João carinhosamente. Existem muitos tipos de vínculos, João. O que você está construindo com Gabriel é tão real e valioso quanto qualquer laço sanguíneo. Promete que sempre conversaremos assim, honestamente, sem esconder nossas inseguranças? Prometo, respondeu Patrícia, selando o compromisso com um beijo. A mudança para a casa nova ocorreu gradualmente nas semanas seguintes. João contratou decoradores, mas Patrícia insistiu em participar de cada decisão, garantindo que o espaço refletisse não apenas luxo, mas aconchego familiar. O quarto de Gabriel foi decorado com um tema musical, notas musicais coloridas, nas paredes, uma pequena bateria de brinquedo e prateleiras repletas de livros infantis. A sala de música recebeu tratamento especial, com um novo piano de cauda que fez Patrícia chorar quando o viu pela primeira vez. Ricardo continuava suas visitas, agora na nova casa. A princípio parecia desconfortável com a evidente prosperidade em que Gabriel viveria, mas logo adaptou-se à nova dinâmica. Vocês parecem felizes aqui, comentou durante uma tarde em que João preparava um churrasco no jardim, enquanto Gabriel e Patrícia brincavam na grama. Estamos, confirmou Patrícia. João tem sido maravilhoso para nós. Fico feliz, disse Ricardo, embora seu tom sugerisse sentimentos mais complexos. Decidiu sobre a Espanha? Patrícia suspirou. Ainda estamos conversando sobre isso. João. Tem dificuldade em se afastar da empresa por tanto tempo. Vocês poderiam vir sem ele, sugeriu Ricardo. Seria apenas por algumas semanas. Não acho justo com João. Ricardo assentiu, respeitando sua posição. A oferta continua de pé. O festival começa em 3 semanas. Naquela noite, após Ricardo partir e Gabriel dormir, Patrícia encontrou João na varanda, contemplando o jardim iluminado por luzes estrategicamente posicionadas. No que está pensando? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Em como minha vida mudou desde aquele dia no supermercado, respondeu João, abraçando-a. Nunca imaginei que poderia ser tão feliz.
Mesmo com todas as complicações? Ricardo, meu trabalho, a fusão cancelada? Especialmente por causa dessas coisas, surpreendeu João. Elas me fizeram perceber o que realmente importa. Patrícia hesitou antes de abordar o assunto delicado. Ricardo mencionou a Espanha novamente. João ficou tenso, mas assentiu. Imaginei que sim. Decidi não ir, disse Patrícia simplesmente. Por minha causa? Por nossa causa, corrigiu ela. Estamos construindo algo aqui, João. Nossa família, nosso lar. Gabriel está se adaptando, maravilhosamente. Não quero interromper isso agora. João a abraçou mais apertado. Tem certeza? Não quero que se arrependa depois. Absoluta. Ricardo entenderá. Ele pode manter contato por videochamadas, como sugeriu inicialmente. João parecia querer dizer algo mais, mas conteve-se. Permaneceram em silêncio por algum tempo, apenas apreciando a companhia um do outro. Vamos oficializar o noivado, disse João finalmente, com uma pequena celebração, apenas família e amigos próximos. Patrícia sorriu. Parece perfeito. A festa de noivado foi realizada no jardim da nova casa, numa tarde ensolarada de domingo. Noêmia ajudou com os preparativos, entusiasmada com a felicidade da irmã. Alguns amigos próximos de João compareceram, junto com os professores do centro cultural e algumas das crianças com suas famílias. Para surpresa de Patrícia, Ricardo também foi convidado por João. Ele é parte da vida de Gabriel, explicou João quando ela questionou. E queremos que tudo seja o mais harmonioso possível, certo? A generosidade de João a tocou profundamente. Era essa capacidade de pensar além do próprio ego, de priorizar a felicidade de Gabriel acima de qualquer ressentimento pessoal que a fazia amá-lo cada dia mais. Durante a festa, enquanto Gabriel corria com outras crianças pelo jardim, João pegou uma taça de champanhe e pediu atenção de todos. Gostaria de fazer um brinde, anunciou. Não apenas ao nosso noivado, mas a transformações. Todos ergueram suas taças atentos. Há alguns meses eu era apenas mais um empresário ocupado demais para perceber o vazio da minha existência, continuou João. Então, em um supermercado comum, conheci esta mulher extraordinária que mudou minha perspectiva sobre tudo. Patrícia corou, enquanto os convidados sorriam. Patrícia me ensinou o verdadeiro significado de riqueza. Não a que se mede em contas bancárias, mas em momentos compartilhados, em sorrisos sinceros, em música que toca a alma. João se virou para Gabriel, que agora prestava atenção, sentado no colo de Noêmia. E você, pequeno, me deu a chance de descobrir uma parte de mim que nem sabia que existia. A paciência, a alegria nas pequenas conquistas, o amor incondicional. Então, para surpresa de todos, João se virou para Ricardo. E agradeço a você também por nos dar espaço para construir esta família, mas sem nunca deixar de ser pai. Gabriel merece todo o amor que pudermos oferecer. Ricardo, visivelmente emocionado, assentiu em reconhecimento. A transformação, concluiu João erguendo sua taça. E há um futuro construído com amor. A transformação, ecoaram todos. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e Gabriel dormia exausto após tanta brincadeira, João e Patrícia sentaram-se na varanda, contemplando as estrelas. Sabe, disse Patrícia, estive pensando sobre a proposta de Ricardo. João tensionou-se ligeiramente. Pensei que já tivesse decidido não ir. E decidi, confirmou ela. Mas tive outra ideia. E se planejássemos uma viagem familiar para a Europa no próximo ano? Poderíamos visitar Ricardo na Espanha e depois conhecer outros países. Seria maravilhoso para Gabriel e para nós. João sorriu, relaxando. Seria perfeito. Posso reorganizar meus compromissos com antecedência. E poderia ser nossa lua de mel também, sugeriu Patrícia com um sorriso. Achei que queríamos ir com calma, provocou João. Calma não significa parados, respondeu ela. Apenas significa fazer cada coisa no seu tempo certo. João a beijou suavemente. O tempo sempre foi nosso aliado, não é? Desde aquele primeiro momento no supermercado.
o universo conspirando através de uma fila de caixa, riu Patrícia. Enquanto a noite avançava, eles permaneceram ali, planejando seu futuro, não apenas a viagem à Europa, mas toda uma vida juntos. Uma vida transformada pelo encontro casual que provou que, às vezes, a maior riqueza está nos gestos mais simples e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas para sempre. Um ano se passou rapidamente. A casa havia se transformado em um verdadeiro lar, cheio de memórias, risos e música. Gabriel, agora com quase 2 anos, corria por toda parte, falava frases curtas e demonstrava uma afinidade natural pela música que encantava tanto João quanto Patrícia. A data do casamento havia sido marcada para o final da primavera, uma cerimônia íntima nos jardins da casa, seguida de uma recepção elegante, mas descontraída. A lua de mel seria a tão planejada viagem à Europa, incluindo uma visita a Ricardo, que havia estendido sua estadia na Espanha após o sucesso do festival. Não acredito que falta apenas uma semana, comentou Patrícia, verificando os últimos detalhes da cerimônia com a organizadora de eventos que João insistira em contratar. Ainda dá tempo de fugir, brincou Noêmia, que ajudava a escolher os arranjos florais. Nem pensar, respondeu Patrícia sorrindo. Nunca estive tão certa de algo em toda a minha vida. E era verdade. Os meses de convivência com João haviam confirmado o que seu coração já sabia. Ele era o parceiro perfeito para ela e o pai que Gabriel merecia. No Centro Cultural, o programa de música havia se tornado um modelo de sucesso, replicado agora em 3 outros centros similares, construídos pela Alencar em diferentes bairros da cidade. A Fundação Alencar para a Educação Musical, presidida por Patrícia, já havia concedido mais de 50 bolsas de estudo para jovens talentos. João, por sua vez, redirecionara o foco da construtora para projetos de habitação social inovadores e sustentáveis, que combinavam qualidade arquitetônica com preços acessíveis. Era um novo paradigma no mercado imobiliário, frequentemente citado em revistas especializadas como exemplo de negócio socialmente responsável. Papai, a voz de Gabriel interrompeu os pensamentos de Patrícia. O menino corria na direção de João, que acabava de chegar do escritório. João o ergueu nos braços, rodopiando-o no ar. Como foi seu dia, campeão? Toquei piano, respondeu Gabriel entusiasmado. Como mamãe. Ele está progredindo incrivelmente, comentou Patrícia, aproximando-se para beijar o noivo. Tem um ouvido absoluto, como a mãe, disse João com orgulho. Gabriel havia começado a chamar João de papai, naturalmente alguns meses atrás, após uma conversa cuidadosa na qual Patrícia explicara, da forma mais simples possível para uma criança tão pequena, que ele tinha 2 pais que o amavam. Ricardo surpreendentemente aceitara o arranjo com maturidade. Durante suas videochamadas semanais com Gabriel, referia-se a si mesmo como Papai Ricardo, enquanto João era simplesmente papai. A situação, que inicialmente parecia tão complicada, havia se acomodado em uma dinâmica funcional que priorizava o bem-estar de Gabriel. Temos uma surpresa para você, disse João, colocando Gabriel no chão e entregando a Patrícia um envelope. O que é? Perguntou ela, curiosa. Abra. Dentro do envelope havia documentos legais. Patrícia os examinou confusa no início, depois profundamente emocionada ao compreender. Você quer adotar Gabriel legalmente, sim, completou João. Conversei com Ricardo e ele concorda. Ele manterá seus direitos parentais, claro, mas eu também serei legalmente pai de Gabriel. Após nosso casamento, seremos oficialmente uma família em todos os sentidos. Patrícia não conseguiu conter as lágrimas. João, isso é incrível. Ricardo também assinou a autorização para que Gabriel tenha nosso sobrenome composto, Gomes Alencar. Ele entendeu que é importante para nosso senso de família. Patrícia abraçou João com força, Gabriel juntando-se ao abraço, enlaçando as pernas dos dois. Família, declarou o pequeno, fazendo os adultos rirem em meio à emoção. A manhã do casamento amanheceu
com um céu perfeitamente azul, como se encomendado especialmente para a ocasião. O jardim da casa estava transformado, com um gazebo branco decorado com flores silvestres, as preferidas de Patrícia, e cadeiras dispostas em semicírculo para os poucos convidados. Noêmia ajudava Patrícia a se vestir no quarto principal. O vestido era simples, mas elegante, um modelo de seda marfim que destacava sua silhueta sem excessos. Você está absolutamente deslumbrante, disse Noêmia, ajustando o véu curto. João vai desmaiar quando te vir. Patrícia sorriu nervosamente para o próprio reflexo. Ainda parece um sonho. Às vezes me pergunto se vou acordar de volta naquele apartamento apertado, lutando para pagar as contas. Nem todos os sonhos acabam, filosofou Noêmia. Alguns apenas começam. Uma batida suave na porta interrompeu o momento. Era Gabriel, adorável em seu pequeno terno, acompanhado pela babá. Mamãe linda, exclamou o menino correndo para abraçar as pernas de Patrícia. Cuidado com o vestido, pequeno, advertiu Noêmia, sem conseguir esconder o sorriso. Está tudo pronto lá embaixo, informou a babá. Os convidados estão chegando. Patrícia respirou fundo. É hora, então. No andar inferior, João aguardava no gazebo, visivelmente nervoso. Augusto, seu fiel motorista e amigo, agora padrinho, tentava acalmá-lo. Ela virá, senhor, assegurou o homem mais velho. Nunca vi dois jovens mais apaixonados. João sorriu, ajustando a gravata pela terceira vez. Obrigado, Augusto, por tudo. Você tem sido como um pai para mim todos esses anos. E estou orgulhoso do homem que se tornou, respondeu Augusto emocionado. Um suave prelúdio de Bach começou a tocar, executado por um quarteto de cordas posicionado discretamente entre as árvores. Os convidados, não mais que 50 pessoas entre amigos próximos, funcionários do Centro Cultural e alguns parceiros de negócios que haviam se tornado amigos, voltaram-se para a entrada do jardim. Gabriel surgiu primeiro, carregando as alianças em uma pequena almofada, concentrado na responsabilidade. Em seguida, Noêmia, elegante em seu vestido azul claro. E, finalmente, Patrícia. João sentiu o coração falhar uma batida. Ela estava radiante, caminhando lentamente pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Não usava joias elaboradas, apenas o colar de pérolas de sua avó e pequenos brincos que combinavam. Quando seus olhares se encontraram, todo o resto pareceu desaparecer. O caminho até o gazebo foi como um sonho em câmera lenta. A cerimônia foi breve e emocionante. Trocaram votos escritos por eles mesmos, promessas simples mas profundas de companheirismo, respeito e amor. Quando Gabriel entregou as alianças, um suspiro coletivo de ternura percorreu a assistência. Pelo poder investido em mim, declarou o celebrante finalmente, eu os declaro marido e mulher. O beijo que selou a união foi interrompido por Gabriel, que insistiu em ser incluído no abraço, provocando risos entre os convidados. A recepção que se seguiu foi alegre e descontraída. Música ao vivo, comida deliciosa e um ambiente de genuína celebração. João surpreendeu a todos tocando uma peça no piano especialmente composta para Patrícia, revelando um talento que poucos conheciam. Você nunca me disse que tocava tão bem, comentou ela emocionada. Tenho praticado em segredo, confessou João. Queria te surpreender. As horas passaram rapidamente. Ao entardecer, enquanto dançavam lentamente sob luzes decorativas penduradas entre as árvores, João sussurrou no ouvido de Patrícia. Sabia que matematicamente as chances de nos encontrarmos naquele supermercado eram quase nulas? Eu nunca ia às compras pessoalmente. Você raramente frequentava aquele estabelecimento. Destino, murmurou Patrícia, descansando a cabeça em seu ombro. Ou sorte, respondeu João. A maior sorte da minha vida. Gabriel, vencido pelo cansaço após um dia de tanta excitação, dormia nos braços de Noêmia, que prometera cuidar dele durante os primeiros dias da lua de mel. Pronta para nossa aventura europeia, senhora Alencar? Perguntou João. Mais do que pronta, respondeu Patrícia. Embora vá demorar para me acostumar com esse nome.
Temos uma vida inteira para isso. A viagem à Europa foi tudo o que haviam sonhado e mais. Começaram por Paris, onde Patrícia maravilhou-se com os museus e concertos. Em seguida, Viena, a cidade que ela sempre sonhara conhecer, onde passaram uma semana imersos em música clássica. Na Espanha, encontraram-se com Ricardo, que os recebeu calorosamente em Barcelona. Ver a interação entre ele e Gabriel, que o reconheceu imediatamente das videochamadas, foi emocionante para Patrícia. Vocês formam uma família linda, comentou Ricardo em um momento a sós com ela, enquanto João e Gabriel brincavam. Na praia, fiz a escolha certa ao não lutar contra isso. Obrigada por entender, respondeu Patrícia, e por continuar presente na vida dele. Ele tem sorte de ter tantas pessoas que o amam, disse Ricardo, eu incluído. Os dias em Barcelona foram harmoniosos, estabelecendo um padrão que continuaria nos anos seguintes. Ricardo como uma presença constante, porém respeitosa na vida de Gabriel, João como pai presente e dedicado no dia a dia, e Patrícia como o elo que unia essa família não convencional com amor e sabedoria. A última parada da viagem foi Roma, onde caminharam de mãos dadas pelas ruas antigas, absorvendo história e cultura. Na Fontana di Trevi, jogaram moedas fazendo pedidos silenciosos. O que você pediu? Perguntou João. Não posso contar, ou não se realizará, respondeu Patrícia com um sorriso misterioso. Não preciso pedir nada, confessou João. Já tenho tudo o que sempre quis. O retorno ao Brasil foi o início de uma nova fase. João havia delegado mais responsabilidades na empresa, permitindo-se horários mais flexíveis para estar com a família. Patrícia dividia seu tempo entre o Centro Cultural e projetos musicais próprios, tendo finalmente recuperado a confiança para se apresentar publicamente. Gabriel crescia rodeado de amor, música e oportunidades, mas também com valores sólidos. João e Patrícia faziam questão de que ele entendesse o privilégio que tinha e a responsabilidade que vinha com ele. Em seu 3º aniversário de casamento, João surpreendeu Patrícia com um novo projeto: a construção de uma escola de música em um bairro carente da cidade, que levaria o nome de sua avó, o Conservatório Maria Gomes. Seu sonho sempre foi abrir uma escola de música, não é? Disse João, mostrando-lhe as plantas. Agora você poderá dirigir uma que realmente fará a diferença. É perfeito, respondeu Patrícia emocionada. Mas como descobriu o nome? Da minha avó? Noêmia me ajudou, confessou João. Queria que fosse uma homenagem adequada à mulher que inspirou sua paixão pela música. O Conservatório Maria Gomes abriu suas portas um ano depois, oferecendo educação musical gratuita a crianças e jovens sem recursos. Muitos dos professores eram ex-alunos do Centro Cultural, agora músicos formados. A vida seguia seu curso, com alegrias, desafios ocasionais e o amor crescendo e amadurecendo a cada dia. Gabriel, aos 5 anos, demonstrava um talento excepcional ao piano, para o orgulho de Patrícia e João. Numa noite tranquila, enquanto observavam as estrelas no jardim após Gabriel adormecer, João perguntou: Você se lembra daquele dia no supermercado? Quando nos conhecemos? Como poderia esquecer? Sorriu Patrícia. Eu estava tão envergonhada por não poder pagar as compras, e eu estava tão entediado com minha vida perfeita e vazia, recordou João. Sabia que guardei o recibo daquelas compras e está emoldurado no meu escritório. Sério? Patrícia riu surpreendida. Por quê? Porque foi o melhor investimento que já fiz, respondeu João beijando-a suavemente. Comprei algumas fraldas e ganhei uma família. Patrícia aconchegou-se em seus braços, contemplando o céu estrelado. Às vezes, ainda me pergunto como tudo isso aconteceu. Como um encontro casual pôde mudar nossas vidas tão completamente. Talvez não tenha sido casual, sugeriu João. Talvez fosse exatamente o que deveria acontecer. Um milionário que paga as compras de uma mãe solteira e acaba se apaixonando, refletiu Patrícia. Parece história de filme. Nossa história, corrigiu João. E ainda estamos escrevendo-a, todos os dias. Enquanto a noite avançava pacificamente, ambos sabiam que, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer, enfrentariam juntos,
Uma família construída não pelo acaso ou conveniência, mas por escolhas diárias de amor, respeito e dedicação. Uma família para sempre. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.